Olá, eu sou Amanda e nesse último encontro vamos conversar sobre alguns episódios da história brasileira e escolhas políticas que contribuíram para definir as condições de vida das populações indígenas na atualidade. Nos episódios anteriores, nós vimos que a história foi contada a partir da ótica do colonizador, uma interpretação equivocada e unilateral da história brasileira, que colocou as populações indígenas em um papel subalterno e secundário, como se esses povos tivessem aceito a dominação europeia de forma pacífica. Com isso, também foi criada por parte dos governantes, religiosos e outros atores que atuam nessas terras, desde o período colonial, a ideia de inferioridade e incapacidade dos povos indígenas. Assim, diversos mecanismos foram utilizados para controlar essas populações. Na maioria dos dicionários, o termo tutela se relaciona à proteção exercida a alguém ou algo mais frágil, encargo jurídico de zelar, representar, administrar os bens de alguém, menor ou incapaz, prestar assistência. Embora a tutela tenha sido oficializada no século XX, a prática de controlar e julgar os indígenas permeou as ações e políticas direcionadas a eles desde o início da colonização. No século XVI, a tarefa de controlar os povos originários esteve a cargo das diversas ordens religiosas que vieram para a América, sendo a mais famosa a dos jesuítas. Esses religiosos tinham por objetivo civilizar os indígenas a partir da evangelização e integrá-los à sociedade não indígena por meio do trabalho. Antes da chegada dos europeus ao território brasileiro, as centenas de grupos étnicos que aqui viviam eram senhores absolutos de suas terras e tinham conhecimento do espaço, produziam o que necessitavam e encontravam formas de manter a sobrevivência dos grupos. Esses povos eram diferentes entre si e diferentes dos estrangeiros que aqui chegaram. Mas o real motivo que levou os europeus a propagarem ideias sobre a inferioridade e incapacidade dos indígenas foi a necessidade de justificar a escravidão e exploração das suas terras, e não as diferenças encontradas. Assim, desde o século XVI, por interesses econômicos, a história registra casos de massacres, escravização, violação aos direitos e toda sorte de violência praticada contra os povos indígenas. Apesar da violência, os povos originários resistiram. A história registra diversos episódios de revolta contra a opressão. No século XVI, a Confederação dos Tamoios, uma revolta dos indígenas contra a escravidão e violência, reuniu indígenas de diversos grupos étnicos e durou muitos anos. Além da escravidão e violência física, os europeus, buscando controlar os ameríndios, criaram muitas estratégias que mostravam interesse em destruir os modos de vida dos povos nativos. Como exemplo, podemos citar uma prática comum que ocorreu em diferentes momentos da história brasileira. Os religiosos, buscando afastar as crianças dos costumes do grupo ao qual pertenciam, as retiravam do convívio dos seus familiares, para que pudessem mais rapidamente se inteirar e adquirir costumes da sociedade não indígena. Em 1910, com a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, as políticas indigenistas ficaram sob responsabilidade desse órgão, que tentou sem sucesso eliminar a influência religiosa sobre as populações ameríndias. A instituição foi criada durante o período da instalação das linhas telegráficas e da abertura de frentes para a colonização de novas áreas. Destaca-se a figura do Marechal Rondon, primeiro diretor da instituição, que pregava a não violência e políticas de aliança no contato com os indígenas. O trabalho começou no rio Oiapoque, que faz divisa com as Guianas. No caminho, comunidades ribeirinhas e tribos como a dos Benarés. A aproximação com as mais diversas etnias das regiões de fronteira tinham um objetivo claro. Mas, mesmo que pregasse a não violência e evitasse tiros, o SPI considerava os indígenas incapazes.
empregava a invasão das aldeias e realizava o deslocamento forçado dos grupos para as outras áreas, a fim de liberar as terras indígenas para a colonização. Muitos indígenas morreram de fome e doenças nesses deslocamentos. Em 1967, o SPI foi extinto devido à incapacidade de gestão, denúncias de corrupção e violação dos direitos dos indígenas. Para substituí-lo, foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que, embora tentasse superar os problemas que havia no SPI, acabou por reproduzir diversas ações do SPI. Sua criação se deu no período da ditadura civil-militar e as políticas indigenistas empreendidas pela instituição foram subordinadas aos planos de defesa nacional, como a construção de hidrelétricas e estradas, expansão de fazendas e a extração de minérios. A ação da FUNAI durante esse período era voltada à assimilação dos indígenas à sociedade. O Estatuto do Índio, uma legislação aprovada em 1973, determinava como deveria ser estabelecida a relação entre o Estado e a sociedade com os grupos indígenas, mantendo o regime de tutela e integração gradual dos povos originários à sociedade não indígena. Ainda na década de 1970, foi criado o PIN, o Plano de Integração Nacional, que tinha por objetivo realizar obras de infraestrutura nas regiões Norte e Nordeste, como a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. Sabemos que aquelas terras eram sim povoadas pela população indígena, mas o objetivo do governo era desenvolver e expandir o capitalismo. Por isso, as terras e populações indígenas que cruzassem o caminho das obras eram encaradas como empecilhos. Os Waimiri e Atruari resistiram ao avanço da invasão em suas terras durante a construção da BR-174, a Manaus-Boa Vista. Após diversos confrontos que destruíram o modo de vida das comunidades, foram massacrados com constantes ataques. Os Panará, que ainda não haviam tido contato com os não indígenas, eram saudáveis e viviam bem. Mas devido à construção da Cuiabá-Santarém, tiveram sua população reduzida. Quando foram encontrados por uma expedição de indígenas de outros grupos e os irmãos Vilas Boas, e transferidos ao Parque Indígena do Xingu, não chegavam a 100 de pessoas. Aproveitando, é importante lembrar que atualmente a denominação correta é Território Indígena do Xingu, tendo em vista que ali sempre foi terra e lugar de moradia dos povos originários. Os Wayampi também foram massacrados durante a construção da Transamazônica e tiveram sua população reduzida a menos de 150 pessoas. Além desses casos, que ilustram situações nas quais a presença indígena foi ocultada deliberadamente para dar passagem aos projetos de desenvolvimento empreendido pelo governo e que beneficiavam interesses privados a custas de vidas indígenas, é preciso apontar também para o encarceramento de indígenas de diversas etnias. Em 1969, na cidade de Resplendor, em Minas Gerais, começou a funcionar o Reformatório Agrícola Indígena CRENAC, uma prisão para indígenas. Sair da terra indígena sem a permissão do chefe do posto, consumo de bebidas alcoólicas, brigas e desacato eram motivos para as prisões. A Fazenda Guarani, também em Minas Gerais, foi outra prisão construída para receber indígenas considerados desajustados. Os encarceramentos eram realizados com toda sorte de violência, como se pode supor. Apesar do nome de fazenda e reformatório, a realidade é que ambos espaços eram prisões e neles violências eram praticadas contra as populações que
que para lá eram levadas. Uma parceria entre a FUNAI e a Polícia Militar criou as chamadas Guardas Rurais Indígenas, conhecidas como GRINs. Os povos originários eram recrutados para realizar o policiamento das áreas indígenas. Eles eram treinados e faziam uso de revólveres e cacetetes para inibir ações contrárias ao que fosse estabelecido. Essas iniciativas desarticulavam as relações de convívio e confiança entre os indígenas. Cabe destacar que praticamente todas as nações indígenas que no período já haviam sido contatadas sofreram algum tipo de violência que atentasse contra a vida ou a manutenção das culturas. Expulsões de terras e negligência foram acirradas tanto por órgãos ligados ao Estado quanto privados. Grileiros e poceiros ocuparam diversas terras pertencentes aos povos originários, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, sem que nenhuma ação efetiva para reparar os danos fosse realizada. Perdendo as terras, muitos grupos se deslocaram para os centros urbanos, onde viveram em extrema precariedade. Embora a FUNAI fosse responsável por zelar e proteger esses povos, é preciso lembrar que muitos funcionários foram responsabilizados por cometer e favorecer os abusos. Apesar disso, a instituição foi importante no período por ser uma das poucas que, também devido ao comprometimento de funcionários, estava interessada em resguardar os direitos dos povos originários. A respeito de toda a violência sofrida, foi durante o período do regime militar que ganhou impulso as articulações e reivindicações das populações indígenas por melhores condições de vida. Enquanto isso, o governo propunha modificações no Estatuto do Índio, visando emancipar e integrar as comunidades à sociedade nacional. Na realidade, essa medida não visava favorecer os povos originários, mas desobrigar o Estado de reconhecer os direitos das populações indígenas. Emancipados e integrados à sociedade, os povos indígenas seriam como qualquer outro brasileiro. Não teriam direito a especificidades culturais e, sobretudo, perderiam o direito às terras que ocupavam. A proposta, assim como as demais violações aos seus direitos, fez com que os indígenas se organizassem ainda mais e ganhassem apoio de diversas instituições, tanto públicas quanto privadas. Foi nesse período, na década de 1970, que foram criadas algumas organizações não governamentais, com o objetivo de apoiar a luta desses povos. Missionários, religiosos, antropólogos e outras categorias também se posicionaram a favor da causa. Algumas lideranças indígenas começaram a se reunir em assembleias intertribais para discutir os problemas que afetavam seu povo, como a questão educacional, sanitária e da terra, dentre os líderes Mário Juruna, Chavante, Cretan Caigangue e Raoni Caiapó. Em 1980, foi criada a União das Nações Indígenas, a UNI, que procurou unificar as reivindicações dos grupos que viviam no Brasil. A ONU foi fundamental para a inserção de direitos indígenas na Constituição Federal de 1988. Entre eles, o direito à especificidade, que pôs fim às políticas assimilacionistas que vinham sendo empreendidas desde o período colonial, e também a razão de ser da tutela. Sabemos que a inclusão dos direitos na Carta Magna não significou mudanças efetivas. As mudanças estão em processo. Ainda hoje, muitas determinações não foram cumpridas, sobretudo em relação às terras indígenas. Mas não deve ser negada a importância da Constituição como um marco na questão dos direitos. Após a sua promulgação, outros decretos e leis visando beneficiar os indígenas foram assinados. A partir dos anos de 1990, a ONU se enfraquece.
Em seu lugar, já estavam operando diversas organizações locais, com uma mobilidade mais efetiva para a resolução de questões regionais. Em 1992, durante uma mobilização indígena em Brasília, foi criado o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, que pretendia facilitar o intercâmbio das experiências de luta. De lá para cá, se mantém a articulação dos povos indígenas. Atualmente, há centenas de organizações que continuam lutando por direitos, respeito e pela sobrevivência dos grupos. Infelizmente, a história recente nos mostra que ainda há um longo caminho a ser percorrido, tendo em vista que as violações e desrespeito não cessam. Agora fica mais fácil entender a luta indígena quando vemos algumas notícias nos jornais sobre as violências sofridas por esses povos e entender que é o nosso dever tentar compreender a contemporaneidade dessas culturas indígenas para que se mantenha o respeito e a dignidade delas. E você pode estar se perguntando, como trabalhar esses conteúdos em sala de aula? Agora vamos trazer algumas sugestões. Há disponível na internet diversos documentários que tratam dos temas aqui apresentados. Esses documentários explicam como foi para os indígenas essa parte da história e as consequências para a manutenção do modo de vida. Monte um mapa interativo. Peça para que os alunos pesquisem as cidades e estados do Brasil, onde estão localizadas as aldeias e os povos indígenas, e que completem o mapa. A ideia é que eles percebam que há indígenas em todo o nosso território. O site do Instituto Socioambiental pode ser um ótimo aliado nessa pesquisa, já que lá temos a localização de todos os povos. Vocês podem acessar também o site da FUNAI, que traz essas e outras informações. Uma outra sugestão é trabalhar palavras indígenas presentes em nossa língua. Organizar um quebra-cabeça ou um jogo da memória com elas. Pipoca, açaí, mandioca, jabuti, jiboia, paçoca, maracujá, abacaxi, entre outras. São vastas as opções de atividades para se trabalhar dentro da sala de aula. Vale lembrar ainda que existe uma grande lista de livros disponíveis com essa temática nas nossas escolas. Contos da Floresta, de Iaguaré e Amã. O Pássaro Encantado, de Eliane Potiguara. O Canto do Iapuru, de Tiago Reich. O Massacre Indígena Guarani, de Luiz Caraí. Importante lembrarmos que o uso de livros exige sempre o cuidado de uma leitura prévia, para melhor preparar uma proposta pedagógica. Por fim, é importante que tenhamos consciência de que os povos originários possuem direitos. Cabe a nós, educadores, ensinar sobre eles para que as crianças, jovens e adultos os respeitem e sejam defensores desses direitos. Obrigada pela companhia e até qualquer hora.